Oi, gente! Belezinha? Bom, agora nós vamos aplicar o conhecimento que a gente abordou na aula de pericárdio, numa situação clínica, tá? Onde a gente pode ter problemas, né, relacionados à estrutura do pericárdio, tá ok? Então vamos lá? Bom, gente, então vamos aplicar o conhecimento sobre o pericárdio, entender a importância de se conhecer essa túnica cardíaca. Então eu peguei um exemplo clínico aqui, que é uma situação chamada de hemopericárdio, que é quando acontece uma hemorragia nessa camada de pericárdio. Essa hemorragia muitas vezes é por conta de rompimento de estruturas vasculares, aquelas da nutrição da parede cardíaca que estão no epicárdio. Quando os vasos que estão na parede do coração, eles se rompem, a gente vai ter o sangue sendo extravasado e esse sangue vai ficar contido dentro do saco pericárdico, né? Dentro dessa camada. Então, aquela membraninha do pericárdio, ela vai segurar esse sangue. E aí a gente chama essa situação, essa hemorragia no pericárdio, de hemopericárdio, tá? Bom, e aí essa situação é uma situação grave, né, que produz problemas. Então, o hemopericárdio ele vai produzir uma situação clínica chamada de tamponamento cardíaco. Significa o quê, gente? Olha só. Então, aqui tem o desenho, tá mostrando o saco pericárdico, aqui ele bem grandão, tá vendo? Por que ele tá grande assim? Porque a gente tem sangue aqui dentro. Normalmente a gente tem um líquido. Esse líquido do pericárdio, o volume dele, ele é regulado de maneira muito fina. Ele é mantido constante. E isso é muito importante. Por quê? Ó, a presença dessa bolsa de líquido, ela produz uma certa pressão contra o coração. E isso dificulta a capacidade do coração se distender, que a gente chama de complacência cardíaca, tá? Então vamos entender um pouquinho aqui, olha só. Então, a principal causa do hemopericárdio que leva ao tamponamento cardíaco é a ruptura das artérias ou veias do epicárdio. Então são aquele sistema de nutrição que eu comentei com vocês. Quando existe uma lesão na parede daqueles vasos, o sangue vai extravasar e vai ser retido aqui pelo saco pericárdico. Ele não vai cair dentro do espaço torácico, ele vai ficar preso nessa membrana. Essa membrana vai se segurar. Até certo ponto, claro, né? Dependendo da intensidade, essa membrana pode se romper e aí você tem um hemotórax, quer dizer, esse sangue sendo derramado para a cavidade torácica. Bom, as consequências. Então, a presença desse volume sanguíneo aqui vai produzir uma maior pressão, tá vendo as setinhas aqui, ó, contra o coração. Ó, o coração aqui, esse tracejado, ele estava nessa posição. Ó como ele está sendo comprimido. Então, a gente vai ter o coração sendo apertado por esse sangue, que vai estar exercendo pressão contra ele, de fora para dentro, e a gente vai ter aí uma redução dessa chamada distensibilidade, quer dizer, a capacidade do órgão se distender, que a gente chama de complacência cardíaca. E a complacência cardíaca é importantíssima, principalmente para o coração se encher. Durante o enchimento, ele se expande, que nem um balão que a gente sopra, ele vai enchendo. No caso aqui é o sangue que vai entrando e vai fazendo o coração crescer. E ele precisa se distender para poder receber esse volume sanguíneo, para depois estar comprimindo esse sangue para atacar ele para frente, né, no sistema arterial. Então, o tamponamento cardíaco é essa redução da complacência cardíaca, tá? Então, o hemopericárdio é um elemento que produz esse tamponamento. Por isso que em situações que se identifica isso, a medida de emergência que tem que ser feita é colocar um dreno nesse hemopericárdio, quer dizer, uma mangueirinha, abrir, fazer uma abertura, botar um dreno e aí você tem esse sangue saindo e o coração consegue voltar a se distender, ele para de sofrer essa compressão, tá? Você reduz de novo a pressão. Então, o mecanismo é o aumento da pressão externa. Então, o sangramento, o sangue, ele vai aumentar a pressão do lado de fora do órgão e vai comprometer a sua complacência, vai reduzir a complacência, tá? E aí ele vai ter dificuldade de encher. Consequentemente, ele vai ejetar menos sangue. Então, menos sangue vai chegar onde? No sistema arterial. Se ele vai se encher menos sangue chega no sistema arterial. Consequência disso, gente, é a queda da pressão, tá? A pressão cai, tá ok? Bom, então era isso que eu tinha para falar para vocês sobre hemopericárdio, conduzindo a tamponamento cardíaco, a aplicação clínica desse conhecimento básico, né? Eu espero que vocês tenham gostado e isso contribua muito mais para a formação de vocês, tá ok? Então a gente se vê.